Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo dessa terça-feira, né, meu amigo torcedor vascaíno, uma terça aí de muita expectativa para o torcedor, expectativa do anúncio do zagueiro Maurício Lemos e também do zagueiro Lucas Freitas. Terça-feira de entrevista coletiva no CT Moacir Barbosa, do volante Tietê e do zagueiro Lucas Oliveira. Tudo isso a gente vai falar com vocês sobre essa entrevista coletiva lá no Boa Noite Gigante. Em breve, ó, estou partindo para o CT Moacir Barbosa para acompanhar em loco essa entrevista coletiva. E uma terça-feira também de novidades quanto ao Vasco da Gama, né? Hoje, por exemplo, tivemos aí uma informação muito interessante de Dimitri Payet. Amigo torcedor, o camisa 10 francês, que para muitos é um meio armador clássico nas mãos de Fábio Carille, está atuando como atacante, um falso 9. A gente vai falar sobre isso aqui com vocês, essa novidade de fato bem interessante. Além dessas, muitas outras novidades, muitas outras informações. O Vasco aí que está de olho no seu elenco, no seu plantel e buscando até algumas negociações ainda nessa janela de transferências. Entretanto, antes de começar aqui o vídeo, como a gente sempre faz aqui no nosso canal, rapidamente faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que é o nosso primeiro vídeo saindo sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, saindo sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante para fechar sempre com chave de ouro, sendo o terceiro e último vídeo do dia, sendo sempre pela parte da noite. Então, conto muito com você aí do outro lado, hein, vascaíno. Se você ainda não é um inscrito do canal, se inscreva para não perder nada se tratando do nosso Vasco da Gama. É rápido, é fácil, é simples, é só vir aqui embaixo e apertar nessa palavrinha inscreva-se e também nos siga nas nossas outras redes, deixe o seu like. As nossas outras redes estão todas elas aqui no comentário fixado e também o nosso grupo do WhatsApp, Voz do Gigante. Participe lá, aqui também no comentário fixado está um link que vai te direcionar diretamente para o WhatsApp. Show para esse grupo aí tão legal, tão importante, tão maneiro. Fechado? Então conto aí com a ajuda e o apoio de todos vocês. Vambora então falar logo de Vasco, meu amigo torcedor. A gente tá diminuindo um pouco essa introdução e eu quero começar aqui primeiramente com vocês esse Fala Gigante, né, meu amigo torcedor, falando exatamente sobre essa situação que vamos ter hoje. Hoje, às 3 horas da tarde, está marcada a entrevista coletiva do volante Tietê e do zagueiro Lucas Oliveira. Entretanto, eu quero, antes de entrar nesse assunto do, da questão de reforços, da questão de mercado, falar exatamente sobre essa entrevista coletiva. E por que eu quero falar sobre isso antes de entrar nesse assunto? É uma entrevista coletiva muito importante, de fato, para o Vasco em si. Mas, agora há pouco, o pessoal da BTB Esporte, e a gente aqui no canal volta a repetir, dar crédito das informações, trouxeram uma notícia bem legal, que muda como hoje a mentalidade do Vasco está sendo outra, completamente diferente. O pessoal do BTB Esporte trouxe a informação que hoje, internamente, a diretoria do Pedrinho vem conversando e vem desenvolvendo um planejamento de aproximação da imprensa barra torcida, porque nós da imprensa, principalmente os canais de Vasco, somos a sua voz, somos a voz do torcedor. A informação é que nesse momento a diretoria do Pedrinho tem por objetivo aproximar a imprensa do elenco, aproximar a imprensa do Vasco. Como vão fazer isso? O objetivo é que ao menos 2 vezes na semana o Vasco permita que a imprensa vá aos treinos, acompanhe os treinamentos. Exatamente com esse objetivo de aproximar essa relação, intensificar, melhor dizendo, essa relação entre o torcedor e o Vasco. Esse vínculo da torcida vascaína com o clube, que infelizmente nesses últimos anos foi tão achincalhado, né? O Pedrinho, eu acho que mais do que ninguém, como o hoje presidente, entretanto, um dos grandes ídolos da história do nosso clube, e um vascaíno assumido, ele sabe muito bem o que é ser Vasco da Gama. E ele sabe muito bem o que nós, como torcedores, sentimos. E eu falo nós porque eu sou um torcedor também. Então eu sinto.
eu preciso estar perto do Vasco, eu quero estar perto do Vasco. Então, para que essa relação se intensifique, para que essa relação venha a ser fortalecida, Pedrinho ele tem por objetivo aí em breve abrir os treinos no CT Moacir Barbosa para que a imprensa possa acompanhar. E essa aproximação ela vem sendo realizada aos pouquinhos. Hoje, por exemplo, a gente vai estar indo novamente ao CT. Isso pode parecer pouco, entretanto não é. As coletivas vinham acontecendo em São Januário durante essa gestão da 777 Partners, e aí, nesse momento, a diretoria do Pedrinho fez questão de novamente colocar as entrevistas coletivas para acontecer no CT Moacir Barbosa, para aproximar, assim, né, a imprensa do elenco, do clube, das pessoas que trabalham no Vasco da Gama. Isso é, de fato, algo muito importante. São Januário é São Januário, mas hoje o futebol acontece lá no CT Moacir Barbosa, então quanto mais perto de lá estivermos, melhor. E falando em CT, e falando em elenco, e falando em grupo, antes, porém, deixa aí nos comentários, né? A gente em breve está partindo aí para o CT Moacir Barbosa. Esse vídeo deve estar saindo por volta de 2 horas. A entrevista coletiva está começando já já. Deixa aí nos comentários o que você acha que deveríamos perguntar para Lucas Oliveira e Tietê. Rapaziada, parei o vídeo aqui rapidinho para dar um aviso aí a você. A gente vem avisando nos nossos últimos vídeos que por conta de eu ter deixado de gravar durante o período de Natal e Ano Novo, o YouTube tá dando uma segurada no meu conteúdo. Então o que eu venho pedir para você aí que curte o canal e tá acompanhando esse Acorda Vascão, larga o dedo aqui no like, fechado? Eu posso contar com você? Larga o dedo no joinha, esse símbolo que tem aqui embaixo, para ajudar na divulgação. Ontem vocês deram uma moral sinistra no Boa Noite Gigante, no Fala Gigante, o nosso vídeo voltou a ser divulgado. Então, ó, conto com você, larga o dedo no like, no joinha e fica aí com esse Acorda Vascão que ainda tem muita novidade pela frente. Valeu, Vascaíno! Quero falar aqui com vocês nesse momento sobre a situação desse elenco do Vasco, né? O Vasco, ele hoje falta poucos dias para iniciar de fato a temporada de 2025 para o elenco principal do Vasco, dia 23, né? Daqui a 9 dias, o Vasco da Gama estará entrando em campo contra a equipe do Bangu, ou Madureira, eu sempre confundo, dentro da Arena Amazônia. Um jogo importante, porque será de fato o grande e primeiro trash desse elenco principal do Vasco da Gama. Eu tô, sinceramente, numa expectativa muito grande até para ver o trabalho do técnico Fábio Carille, mas principalmente para ver esses novos jogadores. O Lucas Oliveira, que hoje é titular da equipe do sistema defensivo ao lado do zagueiro João Vitor. Tô animado para ver o volante Tietê no meio-campo e o que para muitos não é, mas para mim é, Paulinho e Jair no meio-campo novamente, gente, como titulares. Eles serão titulares, eles são titulares do Vasco. Eles foram titulares nesse jogo treino que aconteceu no final de semana, onde o Vasco goleou o Porto Real pelo placar de 7-0. Então, assim, é um Vasco que para mim, no próximo dia 23, acho que é segunda-feira, né? Aliás, segunda não, quarta-feira ou quinta, o Vasco da Gama ele estará cheio de novidade. Lucas Oliveira, Paulinho, Jair, Tietê, Coutinho, Alex Teixeira. Pelo menos esse foi o time que o Fábio Carille escalou como titular para o jogo contra o Porto Real. E muito provavelmente será o time titular contra a equipe do Madureira ou do Bangu. Vou confirmar aqui para não ficar falando besteira, né? Contra a equipe do Madureira na quinta, dia 23, na Arena da Amazônia. E o Vasco também sabe disso. Internamente se sabe que o Vasco não é uma equipe, assim, que está entre as melhores do futebol brasileiro com relação ao elenco, mas que tem um bom elenco. E o que mais desperta a atenção dentro do Vasco da Gama, e creio que também da torcida vascaína para esse atual elenco, é o meio-campo, né? O Vasco hoje realmente tem um meio-campo, um sistema de meio-campo muito forte. A gente está falando de nomes como Jair, como Paulinho, como Tietê, como Payet, como Coutinho, como Matheus Carvalho, como Hugo Moura. Olha a quantidade de meio-campo que a gente está falando aqui com vocês. E nesse momento, internamente, o Vasco entende que é tanto jogador na posição de meia que não vai ter espaço para todo mundo jogar. E não adianta ficar com tantos jogadores assim dentro de um grupo, jogadores até qualificados e outros valorizados no mercado, se não forem para serem eles utilizados. Então, nesse momento, a informação é, enquanto os torcedores e o técnico Fábio Carille quebra a cabeça para esboçar o time titular, hoje o departamento de futebol do Vasco ele já começa a planejar novas saídas nesse setor de meio campo. Para você ter noção, são mais de 15 opções para o meio campo nesse momento. O Globo Esporte
ele fez uma listagem de jogadores para esse setor, dividido em 3 grandes funções do meio-campo, né? Que no caso é a posição de volante, a posição de meia-meia e a posição de meia atacante, né? Como se fosse um primeiro volante, um segundo volante e um meia armador, um camisa 10. Para essa posição de primeiro volante, o Vasco da Gama tem Jair, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Juan Esforza, Souza, Zé Gabriel e Patrick de Luca. São exatamente 7 jogadores para a posição de primeiro volante. E olhando para uma formação, se o Vasco jogar num 4-3-3, teremos apenas um primeiro volante. No máximo 2, que normalmente difícil acontece. Normalmente quando se usa um 4-3-3, você usa um primeiro volante, outro segundo volante, um meia atacante mais avançado. Se usarmos um 4-4-2, talvez possa se utilizar 2 volantes, o que também é muito difícil, 2 primeiros volantes. Normalmente sempre a posição de primeiro volante é utilizado um jogador por formação. E temos 7 no grupo. Então, nesse momento, o Vasco da Gama ele visa liberar alguns jogadores que estão nessa função de primeiro volante. As prioridades, os nomes que hoje internamente o Vasco vê como peças indispensáveis. Jair, Hugo Moura e ponto. O resto, meu amigo, todo mundo é jogador negociável. Matheus Carvalho é um atleta que, de fato, se firmou entre os titulares em 2024. Entretanto, é um jogador que hoje desperta interesse para os outros clubes, principalmente clubes do futebol norte-americano. Então, o Vasco, que já recebeu sondagens, já estipulou o valor de mercado do atleta, já negocia uma renovação contratual e uma valorização salarial com esse jogador que recebe do Vasco apenas R$50 mil mensais por mês. E ajeitando tudo isso, chegando a uma proposta benéfica, o Vasco vai vender Matheus Carvalho. Vai vender, é um jogador hoje negociável. É, na minha opinião, um bom jogador, é jovem, tem 22 anos, mas o Vasco entende que precisa fazer dinheiro e tendo tantos jogadores na posição, há uma chance grande do Matheus Carvalho perder até posição nessa temporada de 2024 de valorizar e o Vasco deixar de ganhar uma grana em cima do jogador. Então o Vasco sim, planeja vender Matheus Carvalho nessa janela de transferências. Outro nome, Juan Esforza, a mesma situação. Esforza, né, foi o jogador contratado na gestão de Alexandre Matos no ano passado, da 777 Partners, tendo feito o maior investimento. O Vasco pagou 26 milhões de reais por Juan Esforza. O nome não se encaixou no elenco do Vasco, ficou no final da fila do elenco na última temporada, no final do ano, e o Vasco hoje também enxerga o Juan Esforza como um nome completamente negociável. O Vasco não descarta negociá-lo nessa janela. Se chegar oferta, o Vasco vai vender sim Juan Esforza. É um jogador que hoje está nos planos, mas não para ser titular dessa equipe. Passa longe, inclusive, de ser um titular do elenco Cruz Maltino. Hoje, os nomes que o Vasco internamente entende como peças importantes para a posição de primeiro volante é Jair e Hugo Moura. Ponto. Esforça. Matheus Carvalho, nomes negociáveis. O Souza é um atleta que veio, tem um contrato curto até o final desse ano. Tá lá. O Vasco não entende como sendo uma peça negociável, até porque dificilmente vai achar algum clube que queira o Souza, né? E Patrick de Luca e Zé Gabriel, a gente já cansou de falar aqui que sim, são 2 atletas que o Vasco busca negociá-los de uma forma, inclusive, urgente, perdão. Para a posição de segundo volante, né? Temos Tietê e Paulinho. Os 2 jogadores que são vistos como esses segundos volantes. E jogam um pouquinho mais avançado, né, nessa linha de frente. Ambos jogadores que o Vasco não planeja negociar. Automaticamente, 2 jogadores assim, jovens, né? O Tietê tem 32 e o Paulinho, salvo engano, tem 30 anos de idade. 2 jogadores que o Vasco espera muito que façam uma grande temporada no ano de 2024. E realmente são titulares absolutos da posição. E além de Tietê e Paulinho, também nessa função, antes que eu esqueça, né, temos o nome do JP e do Lucas Eduardo, que são 2 crias das categorias de base do Vasco da Gama, que o Vasco também entende que não são nomes, nesse momento, negociáveis, apenas se chegarem grandes ofertas, até porque todo ativo da base, o Vasco tem por objetivo uma venda, porque se tiver sucesso ele será vendido, mas hoje o Vasco da Gama espera ainda que eles amadureçam mais um pouco, evoluem mais um pouco, valorizem mais um pouco, antes da venda acontecer.
O Vasco ele realmente observa com muito cuidado tanto o JP quanto o Lucas Eduardo. Para quem pode acompanhar esse jogo aí do final de semana do Campeonato Carioca, viu a bola que tem. O garoto JP entrou em campo e já fez uma grande fumaça naquela partida de estreia contra a equipe do Nova Iguaçu. E para a posição de meio atacante, o Vasco tem o que é considerado 4 jogadores para essa posição. Payet e Coutinho, Alex Teixeira e Estrela. 4 jogadores com esse perfil de arrastar a bola, de carregar, de ter um passe diferenciado, de ter um alento com a bola nos pés, né? E é claro também, o Vasco não tem por objetivo negociar nenhum jogador dessa posição. O Payet tem um contrato até o meio do ano, o Vasco visa uma renovação contratual. O Estrela é um jogador que se lesionou no ano passado e o Vasco tem uma grande esperança nesse moleque para essa temporada de 2024. O Coutinho é um jogador que veio no ano passado e está se preparando fisicamente para fazer um grande ano também de 2025. Então, assim, tá todo mundo na expectativa por todos esses nomes aí. Teixeira também se espera muito dele nessa temporada de 2025. Já vem sendo utilizado como titular pelo técnico Fábio Carille. Então, assim, há uma expectativa muito grande para esse setor de meio campo de um modo geral. A gente falou vários nomes aqui com vocês. Na minha opinião, de todos esses nomes, aliás, dentre todos esses nomes, temos muitos jogadores bons, cara. Muitos jogadores bons. Payet, é Coutinho, é Paulinho, é Tietê, é Jair, é JP, é Estrela, é Hugo Moura, que não é nenhum leigo da bola. Então, assim, eu tô muito satisfeito e animado com esse setor de meio campo para a temporada de 2025. O Vasco não tem nenhum elenco top, mas o Vasco hoje tem um meio campo bem servido. Se o Vasco começar os próximos jogos, olha que loucura, com a escalação que foi vista contra o Porto Real nesse final de semana, com uma trinca, Tietê, Paulinho, Jair e Coutinho à frente, o Vasco terá ainda de opção para entrar no segundo tempo nomes como Matheus Carvalho, nomes como Hugo Moura, nomes como Payet, nomes como JP, nomes como Estrela. Olha que loucura, a gente tendo esses jogadores para entrarem ainda na segunda etapa. Isso é muito bom, isso mostra mais do que nunca que o Vasco realmente está tendo um elenco cada vez mais, como eu posso dizer, né? Mais longo, né? Um elenco mais longo e com mais possibilidade de troca durante os 90 minutos. E eu quero falar especificamente sobre um dos nomes que a gente citou aqui a vocês, que é sobre Dimitri Payet. Por que eu quero falar sobre Dimitri Payet aqui nesse Fala Gigante? Porque o Payet, meu amigo, ele está prestes a renovar o seu contrato com o Vasco da Gama. Vasco e Payet hoje realmente estão negociando essa renovação contratual até o final do ano. Como a gente trouxe, o contrato de Dimitri Payet com o Vasco vai até o meio dessa temporada. O Payet tem um dos maiores salários do elenco, foi contratado em agosto do ano retrasado, em agosto de 2023. Viveu o seu melhor momento no Vasco da Gama, no Carioca do ano passado, onde ele estava magrinho, fininho, e havia uma grande expectativa que ele fizesse uma grande temporada de 24. E acabou se lesionando, acabou terminando o momento da temporada até perdendo a titularidade, e realmente fechou um ano, acho que tanto ele quanto o torcedor vascaíno frustrado com o desempenho. Essa é a grande realidade. E hoje o que o Vasco pensa? O Vasco sabe que o Payet é um grande jogador, o Vasco sabe que o Payet é um craque, e o Vasco quer a renovação contratual dele até o final do ano, quer que o Payet feche a temporada aqui no Rio de Janeiro. Mas para que isso aconteça, o Payet ele vai ter que aceitar diminuir um pouco o seu salário. O Payet tem um salário no Vasco de R$ 1,5 milhão, e caso o Payet queira permanecer no nosso Cruz Maltino, terá que ter o seu salário diminuído, e o Vasco, que tem dívidas com o Dimitri Payet, vai pagar essas dívidas de forma diluída ao longo desses próximos meses de contrato. É isso que o Vasco hoje espera com o Dimitri Payet. É sim uma das prioridades internamente a renovação contratual do jogador. Hoje, informações é que Fábio Carille trata Dimitri Payet realmente como um grande craque e como um atleta que quer contar para o final do ano. Só para você ter uma noção, né, de Fábio Carille. Esse último jogo contra o Porto Real, o Vasco venceu pelo placar de 7-0. O Payet fez 2 gols. O Payet nesse jogo, ele atuou como um falso 9. Ele foi escalado, né, durante o jogo onde ele entra, como um falso 9, atuando no setor ofensivo, perto do gol, tendo liberdade e bastante movimentação no ataque, em uma função que já chegou até a atuar na Europa, vestindo a camisa do Olympique de Marselha. A camisa 10 vem sendo muito elogiada internamente pela comissão técnica de Fábio Carille e pelos jogadores do Vasco da Gama. Então, assim, o Carille está conseguindo enxergar no Payet algo que Ramon Dias,
que Rafael Paiva, que Felipe Maestro, que Álvaro Pacheco, que nenhum outro treinador no Vasco achou e viu. Que é esse jogador que pode atuar no ataque, pode atuar na entrada da área, como um falso 9, sem um fixo, sem um Verratti ali. E o Vasco tá fazendo isso sob o comando técnico Fábio Carille. Agora até interessante que o Carille já fez no Corinthians. O Carille, naquele papo que teve com a imprensa, ele falou que no Corinthians ele chegou a atuar sem um centroavante, com 4-2-4-2. 4 jogadores na linha defensiva, 2 zagueiros e 2 laterais, 2 volantes, 4 jogadores na linha de meio. É isso? 4, não, falei besteira, tá? 4-2-2, um 4-2-2. 4 na linha defensiva, 2 volantes, 2 pontas e 2 falsos 9. No Corinthians, esses 2 falsos 9 era Rodriguinho e Jadson. 2 meias que atuavam como 2 atacantes e não tinham fixo, circulavam a bola para que pontas fizessem os facões, e tivesse uma dinâmica no setor ofensivo. E o Carille, pode fazer exatamente isso no Vasco, fazendo com que Coutinho e Payet sejam esses 2 jogadores. Olha que loucura. Tendo o Watson numa ponta direita, tendo, sei lá, um Emerson Rodrigues que seja na ponta esquerda e Coutinho e Payet atuando nessa linha de frente. Pode ser que aconteça? Pode. O Fábio Carille está fazendo de tudo para extrair do Payet o melhor que pode. E o francês está realmente muito animado com o técnico Fábio Carille. Vamos ver, não ficar de olho. Muita coisa vai acontecer. É um Vasco novo, com uma cara nova. O Payet aí realmente está nesse momento... o Vasco da Gama buscando, junto com o Payet, né, essa renovação contratual, com uma redução salarial, o pagamento das dívidas que o Vasco tem com ele diluído ao longo do salário. Tudo isso o Vasco vem conversando e quer ter Payet até o final de 25. Uma ótima informação, uma notícia que acalma e dá alento, né, a todos nós torcedores vascaínos. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo dessa terça-feira. Já estaremos aí de volta com o nosso Boa Noite Gigante. Teremos aí um Boa Noite Gigante diretamente do CT Moacir Barbosa. Então fiquem ligados, fiquem atentos, porque será uma terça aí muito agitada para todos vocês. E nos siga nas redes sociais, porque por lá a gente vai estar trazendo muita coisa, tá, meu amigo torcedor? A gente vai estar diretamente do CT, fazendo filmagens e colocando lá nas nossas redes. Então nos siga aqui embaixo, fechou? Vamos que vamos, vascaíno. Se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaíno.